Oi, meus amores! Finalmente começando mais um vídeo aqui no canal. Peço desculpas, sei que estou bastante sumida, mas vou tentar, voltando aos poucos. Para quem chegou aqui de paraquedas, meu nome é Lidiane, tenho esse canal de dicas, rotina, enfim, de tudo um pouco. E feliz ano novo, né, meu gente? Feliz 2026, que esse seja um ano próspero, de mudanças, cheio de saúde e bênçãos vindas diretamente do céu. E como diz aí, gente, o título, hoje eu vim falar sobre um assunto que pelo menos eu, tipo assim, fui bombardeada num TikTok sobre esse assunto, sobre esse tema. Será uma nova modinha? E aí eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha experiência nesse novo mundo, nesse universo, né, do minimalismo. Como eu entendo, como isso funciona, como está funcionando na minha rotina. Gente, ao contrário de que muitos pensem, minimalismo, no meu entendimento, não é uma pessoa mão de vaca, que não gosta de gastar, não. Mas, assim, ela prioriza os gastos dela para coisas realmente úteis e necessárias, né? Coisas de qualidade. E, gente, esse tema veio de encontro para mim com um pedido que eu fiz a Deus, sabe? No ano de 2025, passei por algumas coisas que eu pedi a Deus somente uma coisa, assim, eu quero contentamento, sabe? Contentamento com a tua presença na minha vida. Não importa se eu tenho um amigo, se eu não tenho, se eu vou ter muito dinheiro, se eu não vou ter, contentamento, sabe? Que o Senhor seja suficiente na minha vida. E a partir dessa oração, eu fui mudando um pouco meu estilo de vida, minha forma de pensar. Um conselho, primeiro conselho que eu dou para você que quer entrar nesse mundo, quer conhecer um pouco mais, né, para ver se você se adequa, deixei de seguir bastante gente. Aliás, eu fui bem mais radical. Eu fiquei um tempo sem mexer em rede social. Eu não falo rede social nem é questão de YouTube, nem nada, é Instagram, enfim, não consumia mais, eu desinstalei o aplicativo. Eu espero que eu consiga passar para vocês mais ou menos como isso funciona na minha percepção, tá, gente? Porque tem pessoas que são tão radicais, por isso que eu acho que o minimalismo é visto assim, como pessoas que são mão fechada, e isso não. Na minha concepção, é você dar prioridade àquilo que realmente importa e não a coisas. E, tipo assim, eu falei que eu deixei de usar certas redes sociais, porque, gente, teve um tempo que eu percebi que eu estava muito no automático e sendo uma pessoa muito influenciada, sabe? Eu que sempre tive controle sobre as minhas coisas, principalmente na parte financeira, quando eu percebi eu estava sendo muito influenciada. É, comprava coisas que eu nem gostava e que não era necessária para mim naquele momento. E foi aí que desde o do dia que eu pedi para Deus que eu queria ser uma pessoa que tinha contentamento nele, abriu para mim esse leque e foi daí que eu conheci o minimalismo. E daí que eu entendi também que muitas das vezes algumas certas atitudes que a gente faz, compras impulsivas, coisa desse tipo, gente, vai muito além de você gastar seu dinheiro, sabe? Às vezes você está querendo tapar outros tipos de coisas, como você está querendo se adequar a um tipo de pessoa, relação, ou a um tipo de grupo. Talvez você esteja passando por algum problema emocional que você nem saiba, mas você desconta isso em comprar coisas desnecessárias. E eu meio que senti isso, sabe, gente? Eu senti que eu estava indo para um rumo que eu não estava me conhecendo mais. Enfim, gente, esse vídeo está sendo bem rápido, mas eu quero ajudar você e a convidar você a aprender um pouco mais sobre o assunto. Aliás, tem um documentário muito legal que eu recomendo para todo mundo, que é Minimalismo Já, se eu não estiver enganada, tem na Netflix. Eu vou ver se eu consigo deixar o link, eu não sei como é que se dá para deixar link de série na Netflix, mas eu vou tentar botar na descrição se der certo. Senão eu vou só pesquisar realmente o nome certo e vou colocar aí para vocês. Gente, é uma série muito boa, um documentário muito legal, que te dá assim uma abertura sobre o assunto, te dá um norte, sabe? E como eu comecei nisso, gente?
como eu comecei, nem foi literalmente na questão financeira, mas foi coisas aqui dentro da minha casa, sabe? Coisas paradas, coisas que não tinham utilidade, só estava ali guardada. E coisas que eu nem usava, sabe? Comprava e deixava ali. Eu comecei a tirar. Comecei a tirar, comecei a doar, comecei coisas que não servia mais, comecei a colocar fora. Gente, e o peso que isso tirou das minhas costas é surreal. Até para nós que somos donos de casa, a organização da casa fica bem mais fácil, sabe? Você ganha tempo, você ganha força de você não estar. Tá... Gente, é só vivendo, é inexplicável. Enfim, depois, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem colocar nos comentários, eu posso estar respondendo vocês sobre esse processo, né? Eu estou fazendo esse vídeo só para dar um olá para vocês, falando sobre esse assunto, se é modinha ou não, só sei que está mudando minha forma de pensar, sabe, gente? E eu recomendo, tipo assim, para todo mundo que eu amo, eu recomendo. E isso não estou falando só de financeiramente falando, gente, eu estou falando de você olhar para suas emoções, sabe? Que tem coisas que a gente desconta, que a gente nem sabe que a gente tem, a gente desconta de outra forma, sabe? Tem gente que desconta na comida, mesmo gente, tem gente que desconta em compras desnecessárias, e inclusive eu indico você a seguir pessoas que realmente te influenciam em coisas boas, né? Não em coisas fúteis, sabe? Em questão de compra isso, comprinha aquilo. Para você ter uma noção, gente, não faço terapia, mas na minha igreja a gente segue esse. Eu me esqueci da palavra. Enfim, o estilo tem o discipulado. E aí eu simplesmente descobri no meu discipulado que talvez eu tenha dependência emocional. E por isso que eu me coloquei em certas situações, em certas relações que talvez eu mesma estava me desrespeitando. E isso eu não estou falando em relação às pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas têm culpa, eu estou dizendo que eu, Lidiane, tinha uma dependência emocional nas pessoas que eu me colocava em certas situações que não fazia bem para mim, entendeu? E essa questão do minimalismo, para você ver como é uma coisa tão profunda que vai além de dinheiro, que as pessoas focam mais nisso, vai muito além disso. Por exemplo, eu vou mostrar na prática. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu comecei, né? Depois que eu assisti esse documentário, depois que. Gente, são vários vídeos de tantas pessoas legais no TikTok, não sei nem se eu posso estar falando o nome, mas que veio até mim, que me abriu assim. Gente, eu não comecei financeiramente, sabe? Eu comecei o que é que está aqui na minha casa que não me serve mais, que não tem utilidade. Eu posso dizer, gente, que como eu estou em processo, mas 70% das coisas que tem na minha casa tem alguma utilidade. Tem utilidade. Se não tiver, eu vou separando, eu vou colocando em sacolas, eu dou prazos. Tipo, se daqui a 2 meses, 3 meses isso aqui não estiver sendo útil para mim, vai ser descartado. E aí eu comecei no guarda-roupa do meu filho, vendo as roupas que ele não usava mais, os lençóis que não davam mais para ele se enrolar, as toalhas que não davam mais certo para ele. E logo depois eu fui para a parte das minhas maquiagens, por exemplo. Eu dei uma limpa, gente, eu dei uma limpa. Eu tinha tantos batons que eu nem usava, porque eu não sou essa pessoa de estar me maquiando muito, sabe? Então, quando eu fui ver, meu Deus, eu falava assim, gente, para que eu comprei isso? Então, assim, só o que eu realmente uso. Então, tudo que tá aqui, eu uso. Aí aqui são coisas para sobrancelha e esmalte, que eu deixei ali separado. Mas tudo que tá aqui, gente, eu uso. Eu só deixei o batom que eu realmente uso, o gloss que eu realmente uso. E outra coisa muito importante, usar as coisas até acabar. Esse aqui é meu demaquilante, aliás, está quase acabando. Gente, e é uma satisfação tão grande, vocês não têm noção. Aí, pronto, isso aqui só tem uma base, eu tinha aqui umas 3 bases, eu não usava nenhuma, 2 estavam vencidas. Meu Deus, eu fui tirando, gente. E voltando para, tipo, essa questão que eu falei que muitas vezes é algo emocional, eu percebi, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não uso perfumes. Assim, não uso perfumes fortes. Não é que eu não goste, é que eu fico com muita falta de ar. Não sei se eu tenho algum tipo de alergia também, nunca fui atrás. Gente, quando eu fui olhar aqui na parte da minha penteadeira, eu tava com acho que 8 ou 9 perfumes.
8 ou 9 perfumes. Me pergunte se eu me sinto bem com algum deles. Não me sinto, não é o estilo de perfume que eu gosto. Mas eu comprava para me adequar a um tipo de grupo, comprava para agradar. Tipo, ontem mesmo eu estava aqui arrumando. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uns 8 perfumes. Fora os que eu dei, e esses estão aqui. O que eu mais usei foi esse, que é tipo um body splash, eu acho. Que aliás acabou. Sabe, os que eu mais uso são esses mais fraquinhos. E tem outros aqui fortíssimos, quando eu uso eu não me sinto bem. E quando eu fui parar para pensar, meu Deus, para que eu comprei tanto perfume se eu não uso? Então, você está entendendo? Porque é além de comprar. São outras questões que estão envolvidas. E quando você parar para pensar, você vai perceber que você não precisa disso, sabe? Então você deixa de cuidar de uma parte muito importante de você, do seu corpo, do seu emocional, para estar tentando se adequar a pessoas, a grupos, a moda, sendo que isso não diz nada sobre você, sabe? Tá aí. Agora eu vou ter que usar todos, porque eu vou usar até acabar. Eu não comprei. Mas também não estou comprando mais, não estou comprando mais. Então, a dica que eu dou para você que quer entrar nesse mundo, comece devagar, no seu tempo, dentro da sua casa, sabe? Se desfazendo daquilo que você não usa, o que não presta vai para o lixo, para dar espaço para o novo que realmente vai ter utilidade. E isso das maquiagens, gente, foi uma das primeiras que eu fiz. Logo depois veio as roupas. Gente, eu tinha tanta roupa, porque, tipo assim, simplesmente eu ganhava roupa, aceitava pra, tipo, não fazer uma desfeita pra pessoa. Nossa, ela tá me oferecendo e tal. E eu tinha tanto medo de magoar a pessoa que estava me oferecendo, que eu aceitava. Quando eu ia ver, eram roupas que eu não usava, eu tava lá, tomando espaço no meu guarda-roupa, sabe? E então eu parei com isso. Tipo, quando alguém me oferece roupa, eu aceito, vejo se dá em mim. Se não dá em mim, eu passo para outra pessoa, eu explico, olha, não deu em mim, vou estar dando para fulano. Porque, gente, é um peso, até para você se arrumar, você fica naquela questão, eu não tenho roupa, e o guarda-roupa lotado. Mas simplesmente é tanta roupa que você não usa, que você não tem nem espaço para comprar roupa nova para colocar. E quando você compra roupa nova, ela fica lá escondida no meio de tanta bagunça. Então, hoje em dia, o meu guarda-roupa tá assim, que isso para mim aqui é um milagre. Isso aqui são roupas de sair, ali embaixo, roupas de trabalho, camisola, que aliás eu tenho que fazer uma limpa, porque eu ainda tenho muito camisola, roupas de academia, e estou em processo, porque eu quero tirar mais coisas. E quando eu digo, gente, que para cada pessoa o minimalismo funciona de uma forma diferente, é porque realmente funciona de uma forma diferente. Você tem que adequar ele ao seu estilo de vida. Porque, por exemplo, eu sigo uma pessoa, uma menina que ela disse que ela não tem roupa de ficar em casa, sabe? Ela só tem roupas arrumadas, né, para ir para o trabalho. E quando ela fica em casa, ela fica de camisola. E ela não tem roupas, vamos dizer assim, velha, rasgada. Já no meu caso, eu tenho bastante roupa sujas de verniz. Para quem não me conhece, eu trabalho com meu pai, a gente trabalha com móveis, com conserto de móveis, com pintura. Então, eu preciso ter bastante roupas para eu trabalhar, porque não tem como eu trabalhar com minhas roupas de sair, por exemplo, porque eu vou sujar. Então, tipo assim, todo dia a gente vai, é um trabalho pesado, que eu fico suada e que sujo de verniz. Então, todo dia que eu vou trabalhar, todo dia eu tenho que trocar de roupa. Então, entende que não é uma coisa ali, uma coisa que vai dar certo para todo mundo. Não. Você vai adequar o minimalismo ao seu estilo de vida. O fundamento dele é o mesmo. Você vai ter coisas úteis, você vai ter coisas de qualidade, você vai focar seu objetivo em coisas realmente reais, né? Mas nem tudo vai se adequar para todo mundo. Então, assim, gente, um conselho que eu dou para você começar o seu ano leve e terminar ele mais leve ainda, assiste sobre minimalismo, segue, começa a ler sobre, começa assistindo esse documentário que eu vou colocar aqui. Sério mesmo, gente, é uma coisa que eu indico para todo mundo.
Eu comecei esse ano, graças a Deus, livre de contas, que, aliás, para você ver como era algo muito emocional, quando eu parei para ver o meu cartão de crédito, gente, não era nada útil. Útil. Gente, essa palavra? Não era nada útil, sabe? Não era nada, era coisas que eu caí em si, eu mudei, entendeu? Então, aprendi a dizer não, aprendi a me respeitar acima de tudo, porque tem um mandamento muito importante que é amar o próximo como a si mesmo. Mas você vê que você tem que se amar também. Nesse versículo está falando que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Se eu não me amo, gente, eu vou me desrespeitar, eu vou aceitar estar em qualquer lugar e em qualquer situação. E não é isso que Deus quer para a gente. Então, graças a Deus, eu estou nesse processo. Erro muito. Nem é uma coisa que eu falo com todo mundo, mas para quem eu tenho a oportunidade, eu falo sobre isso, porque é algo que tem mudado a minha visão, até mesmo espiritualmente falando. E uma vitória, viu? Vou começando o ano com um cartão que eu bloqueei, porque só servia para fazer compras inúteis, sabe? Então, esse é o meu bem-vindo 2026, de volta aqui no YouTube. Queria muito falar sobre isso com vocês, queria muito indicar isso a vocês. Espero que funcione. Gente, é impossível não funcionar, sabe? Adeque o minimalismo à sua realidade, às suas condições, e você vai ver como você vai ter uma vida mais leve. Isso vai lhe ajudar espiritualmente, emocionalmente, vai lhe ajudar em todas as áreas da sua vida. E aí, para a gente já começar, já introduzindo esse negócio aqui, né, que eu estou vivendo, logo depois eu vou gravar para vocês um faxinão, fazendo ali, ó, naquela parte de cima do meu guarda-roupa. Ali tem lençol, coxa de cama, fronha. Gente, só coisa parada que eu simplesmente não uso. Eu não quero dizer que você não precisa ter, você precisa se programar e tal, mas são coisas que você não usa. Esses dias eu precisei tirar uma rede para o Ian dormir aqui no meu quarto, essa rede. Gente, eu não aguentei, porque a rede estava com cheiro de mofo, que vocês não têm noção, empestou a casa. Isso quer dizer, era uma coisa que eu mal estava usando, porque eu tenho mais de uma, estava ali, eu nem sabia que ela existia, estava praticamente mofando. E aí eu falei, não, menina, eu tenho que separar um dia para dar uma geral aqui. E aí esse dia eu vou gravar para vocês, tá bom? E é isso, meu povo. O Ianzinho aqui tá no pique. Espero que eu tenha abrido, não sei, gente, meu português, vocês que lute, a mente de vocês, né, para viver, para ter essa experiência que eu, como amiga, eu indico para todo mundo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre como que funciona. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Vamos entrar nesse processo juntas e permanecer nele juntos. Quero dizer que hoje, viu? Já voltei para academia, prometi que ia voltar. Quer o quê, Ian? A água? Sucesso da vida, viu, gente? Ianzinho tá começando a falar umas palavras, para quem não sabe, ele é autista, era considerado não verbal, mas como Deus é maravilhoso, ele já tá começando algumas palavrinhas. Enfim, gente, um vídeo meio bagunçado. Vamos aqui voltar com tudo pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, coloque seu comentário, que é muito importante para mim. E eu amo responder vocês. Quando eu não consigo, o Thiago responde. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.